Então, existe assim, vou dar 3 pontos bem básicos para qualquer pessoa fazer. Existe processo administrativo, e eu gosto de qualificar pessoas e recursos financeiros e outros recursos, né? Então, eu preciso criar um processo que eu ajudo a cuidar das pessoas, que eu ajudo a olhar para as pessoas e ter, assim, um pouquinho de tato mais administrativo mesmo. Cadastro, quem são as pessoas, qual a realidade de onde elas estão. E um processo financeiro. A igreja arrecada dinheiro. Eu preciso dar uma tratativa, eu preciso dar entrada num caixa. E a igreja tem contas, despesas a arcar. E eu preciso priorizar essas despesas. Como que eu priorizo essas despesas? O que é realmente importante? Porque se a gente olha para o que a gente falou no início, né? Qual o propósito da igreja? É fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Esse é o papel da igreja na terra. E lógico, cuidar das pessoas, pregar o evangelho, batizar, discipular, ensinar a guardar. Mas se a gente olha que a igreja tem uma missão, e isso eu aprendi muito na Paz Church, mexeu muito comigo, conversando com você, conversando com o pastor Paulo Jeffrey, a finança precisa respeitar a missão. A finança, ela só existe por causa da missão e não ao contrário. Então, eu preciso criar um processo que tenha a ver com o propósito da igreja, né? Então, esse é o processo administrativo. Existe um processo de jornada, de acompanhamento das pessoas, que as pessoas gostam de usar o termo trilho de crescimento ou jornada de crescimento. E eu gosto muito mais de jornada de cuidado. Como acolher as pessoas que chegam e entender um pequeno fluxo. Ele chegou, ele é convertido, ele conhece Jesus? Conhece, então eu tenho um trilho para ele. Ele não conhece Jesus, eu tenho outro trilho para ele. Eu não vou qualificar da mesma maneira. Então, criar um fluxo simples de cuidado das pessoas. E, por último, um ciclo de formação de líderes. A igreja cresce quando ela tem líderes maduros, famílias bem estruturadas, bem cuidadas. Então, esses 3 processos, a administração, um trilho de crescimento, de jornada de cuidado com as pessoas, e ter um trilho, uma base estruturada para a formação de líderes, ajuda muito a igreja a resolver muito problema.